Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Nesta quarta-feira, dia 27 de outubro, teremos a segunda partida das semifinais da Copa do Brasil. Flamengo e Atlético Paranaense decidem uma vaga na final. O outro jogo, como todos sabem, é Atlético Mineiro e Fortaleza. Na verdade, Fortaleza e Atlético Mineiro. Mas lá no outro confronto está mais ou menos encaminhado, porque o Atlético Mineiro, como todos, ou a grande maioria sabe, o Atlético Mineiro fez uma grande vantagem em casa, de 4-0. E só se acontecer realmente um desastre pelo lado do Atlético Mineiro e aconteceu uma coisa fantástica, igual a gente já viu na Liga dos Campeões, né? Lá do Barcelona com o PSG. O que a gente já viu até aqui no Brasil em algumas situações, uma situação clássica, foi Palmeiras e Vasco. O Vasco terminou o primeiro tempo, acho que tomando de 2 ou 3-0. Chegou no segundo tempo, virou o jogo. Então, cara, coisas acontecem. Mas o normal é que, do outro lado da chave, o Atlético Mineiro chegue à final. Então, primeiro jogo, na Arena, 2-2. Polêmica de ambos os lados. Galera da Atlético Paranaense falando do gol lá, do pênalti a favor do Flamengo no finalzinho do jogo. Aqui no Rio, falaram muito de uma um suposto erro no primeiro gol do Atlético Paranaense. Ou seja, cada um tentando justificar alguma coisa, mas o jogo foi 2-2. Vem aqui para o Rio, jogo no Maracanã. O campo do Maracanã em si é diferente do da Arena da Baixada. A Arena da Baixada é sintético, é um campo que você corre mais, a bola corre mais, a bola é um pouco mais viva. É lógico que tem uma diferença para domínio de bola, esse papo que nego fala, tem domínio. Quem joga no campo normal e depois joga no sintético, vê a diferença, tá? Eu não estou falando que isso favorece A ou B. Eu estou falando que é diferente. Como é diferente você jogar num gramado lisinho e como é diferente você jogar num gramado igual do Maracanã. Vamos lá. Pega um campo aqui no Brasil que tem um gramado tapete, sem ser grama sintética. Gramado mesmo, normal. A bola vai rolar de um jeito. No Maracanã ela vai rolar de outro, porque o Maracanã o gramado é ruim. Consertaram, mas voltou a ficar ruim. Então, o mesmo problema de domínio de bola que se teve lá no Atlético Paranaense, no jogo no mano de campo do Atlético Paranaense, por causa do gramado sintético, vai ter aqui no Maracanã também. A mesma dificuldade para esse domínio de bola, porque o gramado do Maracanã não é para um espetáculo de semifinal. Não sei se vão conseguir dar um jeito até o jogo. Tomara que consigam. Mas no normal é que a bola vai ficar viva também. E vão se enfrentar às 9h30. O momento dos times não é dos melhores. Mas na minha visão, na minha análise aqui, já que é isso que a gente está fazendo, na minha análise, o momento do Flamengo é mais conturbado. O momento do Flamengo é mais conturbado. Eu vi alguns amigos, torcedores do Atlético Paranaense, que eu fiz um vídeo anterior a esse, entrando, falando sobre a crise no Flamengo, o problema que está tendo no Flamengo grave. Grave. E esse problema que está acontecendo no Flamengo grave, em qualquer clube que acontecer, vai dar problema, que é erro médico. O departamento médico errar.
Irmão, isso é grave em qualquer clube. E traz consequências a dar com pau. Porque o jogador fica com medo. O jogador começa a não saber se a avaliação que fizeram dele está correta. Aí já começa a colocar em questão o fisiologista e também a preparação física. Ou seja, causa um temor monstruoso. Isso em qualquer clube. E o momento do Atlético Paranaense também não é a esse ponto de crise que o Flamengo está. Para o Atlético Paranaense também a torcida está com o pé atrás com o treinador, com o Valentim. Mas eu vejo o momento pior do Flamengo. O momento pior do Flamengo. Então é sobre isso que a gente vai falar rapidamente aqui no canal sobre esse jogo. Então eu já vou pedindo a você, meu amigo torcedor, que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, 022 9922 54 512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, é para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Superchat, quando estivermos fazendo lives, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp, e você pode ajudar aqui embaixo de azul, se tornando membro do canal Resenha com Magalhães. Beleza? Então, vamos lá para esse jogo. Primeiro, vamos para momentos. Como eu disse na introdução, momentos do Flamengo, do Atlético Paranaense, não são os melhores. Tá? O Flamengo vem de uma derrota para o Fluminense, vem de problemas que você começa a pensar e começa a analisar que uma coisa está ligada à outra. De que eu estou falando? Simples. Hoje, para você jogar, por mais que você tenha qualidade técnica, se você não correr igual o seu adversário pode ter a qualidade técnica menor, mas ele vai ganhar. Porque o jogo hoje está muito mais tático, está muito mais força, está muito mais mecânico do que a qualidade técnica. A qualidade técnica é uma pequena porcentagem de uma partida de futebol. A qualidade técnica, há tempos atrás, era mais de 50%. Hoje, a qualidade técnica se resume... Eu acho que vou ser aqui até otimista. A qualidade técnica se resume a 30%. Acho que é menos, mas vou colocar 30%. O restante é parte física, é parte tática. Então, se um time tem uma qualidade técnica boa, mas o físico e o tático não tão legal, irmão. Esqueci. E a vontade, né? A vontade. Não tão legal, o time com a qualidade técnica menor vai ganhar. Essa é a verdade. Essa é a verdade. O jogo do Flamengo contra o Fluminense, eu fiquei estudando comentário, vi vai depois dos melhores momentos, ficou nítido. Erros individuais, erros técnicos e, na minha opinião, também falta de vontade. Além de falta tática. Falta de tática. Teimosia do treinador. Que aí, isso que eu estou falando do Flamengo, você leva também um pouco para o lado do Atlético Paranaense. Que tem um esquema com 3 zagueiros, onde foi colocado pelo Paulo Autuori e pelo Lazzaroni, aonde o Valentim não é confortável nesse esquema. Eu fiz uma pesquisa, ele nunca jogou com 3 zagueiros. Ele está aprendendo a jogar com 3 zagueiros com o Paulo Autuori. Ou seja, a impressão que dá é que ele é um simples boneco. Ali. Eu estou falando isso com os meus amigos torcedores do Atlético Paranaense há um tempão. Até porque o Valentim não trouxe ninguém com ele, não levou um assistente. Era todo mundo que já estava lá. Eu acho estranho. O Atlético Paranaense jogou a última partida contra o Fortaleza, tomou de 3-0. Mas foi com todo mundo reserva. Todo mundo reserva. O time titular ninguém jogou. Ou seja, o time titular está descansado. Está descansado.
Isso, nos dias de hoje, é uma vantagem. O time do Flamengo não foi todo reserva. Muitos jogadores titulares estavam na partida. E muitos jogadores titulares estão mal. Aí é que eu digo o problema. Tão mal por quê? Será que clinicamente eles já estão bem? Já estavam bem para voltar? Te digo isso, o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, desde que voltou da contusão, não é o mesmo. Rodrigo Caio, hoje, é um zagueiro completamente comum. Está falhando igual a todo mundo. Todo mundo fala que o Léo Pereira está falhando, que o Gustavo Henrique está falhando, mas o Rodrigo Caio está falhando também. Erro de posição, não está subindo para cabecear a bola, está errando o passe. O cara que está sentindo uma dorzinha no Flamengo, ele está preocupado, irmão. Será que eu posso confiar no departamento médico do Flamengo? No fisiologista? Será que eu já estou com a contusão ou não estou com a contusão? Renato Gaúcho deu uma entrevista dizendo que botou o Bruno Henrique para jogar, sabendo que ele já estava com problema. Renato Gaúcho tem que ser mandado embora. Como é que ele bota um jogador para jogar, sabendo que ele já estava com problema? Tinha que mandar Renato Gaúcho embora, o departamento médico inteiro embora, preparador físico e fisiologista. Aí fudeu. Aí não tem ninguém, né? Não dá para mandar embora agora. Mas que nego vai rodar, vai. Departamento médico, preparação física, a barca está sendo montada. A barca está sendo montada. Nesse momento que eu estou fazendo o vídeo, final da tarde de segunda-feira, já deve ter as cabeças que vão rodar. Talvez não rodem antes do jogo. Mas depois vai ter cabeça não. Porque ficou esquisito. Como é que o jogador vai confiar no que estão falando do físico dele? Ele vai ter que fazer igual o Pedro, procurar um médico particular para saber o que ele está sentindo, porque o médico do Flamengo deu um diagnóstico errado. Quem é que não garante que o diagnóstico do Diego Ribas não foi errado, do Rodrigo Caio não estava errado e de outros jogadores não estavam errados? Então, o momento dos dois times não é do melhor. Mas o momento do Flamengo é pior do que o do Atlético Paranaense. Porque o Valentino Atlético Paranaense está chegando ali, a galera não confia, mas ele não tem muito como inventar. Ele não tem muito como inventar. O Atlético Paranaense tem um time ali. Faltou alguém, ele bota um, bota outro. O Renato Gaúcho tem umas teimosias monstruosas. Vou te dar um exemplo, meu amigo torcedor do Flamengo e Atlético Paranaense que tem acompanhando aqui o canal. O René é o lateral esquerdo. O René não joga bola. O René nunca foi um grande jogador. Muito esforçado. Foi eleito absurdamente o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, acho que em 2016, não sei como, mas foi eleito. Ele é muito limitado. Ele vai ao ataque, ele é muito limitado. Defensivamente, ele até se defendia muito bem. Mas o que ele fazia bem, que era se defender, hoje ele não faz mais. E tem um garoto da base chamado Ramon, é 1000 vezes melhor do que ele. Não dá para botar nem na mesma frase Ramon e René. A única coisa que pode botar na mesma frase é que os dois começam com R. Só. O Renato Gaúcho não bota o Ramon. Você já tá puta. Pelo outro lado, o Mateuzinho vem jogando bem. Mas o Isla vem compensando ali. O Flamengo tem um volante, garoto com uma capacidade monstruosa. João Pedro. Mas o Renato não usa o moleque. No último jogo, era para entrar o garoto. Ele não botou. O garoto sabe substituir o Arão. Ele não botou. Ou seja, então, além de estar um problema no departamento médico, no departamento de fisiologia, no departamento físico, tem um problema com o Renato, de montagem de time. Além de substituições que ele faz errada, muitas das vezes. Então, os momentos do Atlético Paranaense e Flamengo não são bons. Mas o do Flamengo é pior do que o do Atlético Paranaense.
Aí vamos para um outro ponto. A diretoria do Flamengo também não está ajudando os jogadores. Em que parte? E isso é um fator a favor do Atlético Paranaense. Qual é a parte? Os ingressos. O Atlético Mineiro lá botou no Campeonato Brasileiro ingresso a 50 mil reais, 100 mil reais. Botou 30 mil. O Flamengo está botando ingresso a 600 contos. 600 mil reais. Ele não quer que encha. Não quer que encha. Não quer que encha. Está querendo comer o boi com chifre e tudo. O olho do Flamengo está desse tamanho. Vai se entalar. Vai se entalar. Tu acha que a torcida que apoia mesmo o clube, a torcida do Flamengo do Atlético Paranaense, se o Atlético Paranaense botar o ingresso a 600 contos, tu acha que a torcida mesmo que está sempre ali apoiando vai conseguir ir? Não vai. Não vai. Então a tendência é que a torcida do Flamengo que vá para esse jogo não seja aquela torcida que está indo para apoiar, ele está indo para ver o jogo. O que vai acontecer? A tendência é que se o Flamengo começar mal, a torcida começa a vaiar. E vai a favor do Atlético Paranaense. Então, a torcida do Flamengo pode jogar contra o Flamengo e a favor do Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense tem que ser malandro e usar isso a seu favor. Como? Segurando o jogo. Porque vai causar ansiedade no time e na torcida, a torcida vai começar a cobrar e vai começar a vaiar. Porque a torcida do Flamengo que vai não é a torcida que está sempre no estádio, independente do momento querendo apoiar. Vai um torcedor mais comum do Flamengo, mas um torcedor mais comum. Bicho, porque o trabalhador não dá para tirar 600 conto. Não dá. Principalmente no momento que o Flamengo não está jogando bem. Aonde 70%, 80% da torcida é contra o treinador. Então, irmão, esse é um outro fator. A diretoria também não está ajudando o time. E essa torcida pode ficar a favor do Atlético Paranaense. Então, eu já falei de momentos, já falei de torcida. Agora vamos de time. O Atlético Paranaense deve ter quase o mesmo time que jogou a primeira partida. A exceção é que no primeiro jogo não tinha o Richard, não tinha o Christian e o Bissoli. O Bissoli não joga mesmo, porque ele não está inscrito na Copa do Brasil, porque ele já jogou. Mas o Richard e o Christian podem jogar. O Christian é reserva, mas o Richard é titular. Então acredito eu que o Richard vai entrar. Penso que no lugar do Citadini. Acredito que ele entre ali no lugar do Citadini. Ou ele pode, de repente, deixar o Christian, deixar o Richard, tirar o Eric e deixar o Citadini um pouco mais de criação. Mas acredito que o Christian, que era o titular, o Richard, que era o titular, volte. Aí ali vai sair ou Eric ou Citadini. Então o time deva ser, a não ser que tenha alguma contusão, alguma coisa. Santos, Pedro Henrique, Thiago Heleno, o Hernandes. Porque o Zé Ivaldo falhou muito e, pelo que parece, perdeu a posição. Vai o Hernandes. Marcinho pelo lado direito. Aí, Richard, Eric ou Citadini, né? E o Abner pelo outro lado. Nicão, Kaiser e o Terãs. Esse é o time. Com 3 zagueiros, 4. E joga ali. De vez em quando faz na verdade, ele faz um 3-5-2 de vez em quando ele faz um 3-4-3. Varia um pouquinho. De vez em quando ele faz um 5-4-1, principalmente quando está se defendendo. Mas do time que jogou a primeira partida para o time que vai jogar a segunda partida, entra o Richard. Quem sai? O Eric ou o Citadini. Já o Flamengo. Bom, o Flamengo, pelo que está se comentando aqui no Rio, tem a volta, a princípio, de Gabigol e Bruno Henrique. O Bruno Henrique sem ritmo de jogo. Sem ritmo de jogo. Mas o Bruno Henrique, e eu vi até
e alguns comentários aí da galera do WhatsApp, né? Que a gente tem o WhatsApp do Furacão aqui, resenha com o Furacão. A galera falando que era melhor o Bruno Henrique não jogar. Porque o Bruno Henrique, sempre que joga contra o Atlético Paranaense, faz gol. Né? Parece ser um carrasco. Pelo que parece, o Bruno Henrique vai jogar. E o Gabigol também. Não tem o Pedro. Passou por uma cirurgia, vai ficar aí 2, 3 semanas parado, por causa de um erro médico do departamento. E para quem não sabe, Magalhães, mas em 2019 o departamento médico do Flamengo, tava arrebentando. Tava. Só que daquele de 2019 para esse de 2021, só ficou o Tanuri. Mudou todo mundo. Eu acho que 2 ou 3 médicos que estavam no Flamengo estão no Vasco. Foram para o Vasco da Gama. Então são outros. E pelo que parece, capacidade muito inferior. Mesmo o Flamengo com todo o dinheiro, pelo que está parecendo, contratou errado. Então o Flamengo deve ir, né? Com Diego Alves, Isla, o Davi Luiz, que foi contratado, é o mesmo caso do Bissoli. O Bissoli já jogou. O Davi Luiz não jogou, mas não foi inscrito, porque ele foi contratado depois. Então o Davi Luiz fora, porque nem inscrito ele está. Então, acredito eu que vai o Rodrigo Caio. Aí, irmão, Gustavo Henrique ou Léo Pereira, eu particularmente eu iria de Gustavo Henrique. Léo Pereira, na boa, não dá. Não dá. Eu iria de Gustavo Henrique. Na verdade, eu iria com o garoto da base. Os garotos da base do Flamengo, da zaga, tem 2 zagueiros na zaga da divisão de base, o Otávio e o Noga, são melhores do que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira. Mas como o Renato Gaúcho não gosta da base, ele está barrando a base, ele está excluindo a base do Flamengo, ele não vai colocar. Então, vai Rodrigo Caio e mais alguém. Fraco. O Rodrigo Caio está mal e quem jogar do lado dele também está mal. Do lado esquerdo, o Felipe Luiz. Tem o Arão, que vai jogar. Deva fazer o meio de campo ali com o Arão, Thiago Maia, Andrés Pereira e Everton Ribeiro. Desses aí, o único que mantém a capacidade é o Arão. Everton Ribeiro está muito mal. E o Andrés Pereira estava bem, deu uma caidinha, mas muito. E na frente vai Gabigol e o Bruno Henrique. Esse deve ser o time do Flamengo. Bom, agora vamos para os pontos. Não tem como muito inventar, nem Flamengo, nem Atlético Paranaense. Não tem muito o que inventar. Os pontos fortes do Atlético Paranaense. Terãs, Nicão, Renato Kaiser, ali na frente. E os alas, o Abner e o Marcinho. Aí tem alguns pontos. O Nicão, todo mundo sabe como o Nicão joga. Todo mundo sabe. O principal ponto do Nicão é cortar para dentro e bater. Para abrir para os alas passarem. O Abner tem muito mais qualidade técnica do que o Marcinho. O Renato Kaiser é aquele cara que briga ali na frente o tempo inteiro. Você não pode deixar ele muito solto. Ele não tem essa habilidade toda, mas ele se coloca muito bem dentro da área. E o Terãs é aquele criador de jogada. Só que tem um detalhe. Dos 3 ali da frente, Nicão, Renato Kaiser e o Terãs é o que tem mais dificuldade para se livrar de marcação. É o que tem mais dificuldade. O Nicão
ainda consegue gerar, sair mais da marcação. Renato Kaiser até volta um pouquinho mais, consegue ali ficar batendo com os zagueiros. Agora o Terãs tem essa dificuldade. Toda vez que bloqueia o meio de campo, ele não consegue jogar. Ele some um pouco do jogo. Até porque ele não é um cara que tem um físico muito avantajado, então ele acaba, de vez em quando, sofrendo quando a marcação é mais pesada, mas também não pode dar mole. Mas esse é um problema que o Terãs tem. E o ponto forte, que eu vejo forte do Atlético Paranaense, é o Nicão por um lado e o Abner pelo outro. Então, não tem muito o que inventar. O Atlético Paranaense sabe que nas bolas paradas pode levar vantagem em cima do Flamengo, como levou no primeiro jogo. Contra o Fluminense, o Flamengo tomou gol de bola parada. O Flamengo está com o sistema defensivo vulnerável. Os 2 zagueiros, ou os 3 zagueiros que o Flamengo tenha, qualquer um que entre, estão nos momentos ruins, estão sem tempo de bola. Então, o Atlético Paranaense tem que explorar a bola parada. Bola parada. Então, para mim, um ponto fundamental para o Atlético Paranaense. Bola parada. Ou falta, ou escanteio. E um outro detalhe. Explorar muito, se pudesse, o Nicão indo para a linha de fundo e o Abner indo para a linha de fundo. Porque ele vai espaçar a defesa do Flamengo, a defesa vai bater cabeça. A defesa vai bater cabeça. Porque quanto mais o Atlético Paranaense abrir o jogo, mais solto o Renato Kaiser vai ficar dentro da área. Então, em vez de Nicão afunilar, ele abrir. E quem ir por dentro, quem vai por dentro, são os alas. Então você pode fazer o Nicão, de vez em quando, abrir, o Marcinho entrar. O Terãs abrir para o lado, o Abner entrar e por dentro. Porque vai fazer o Flamengo se espaçar e o Terãs e o Kaiser vai ter mais liberdade. Então, o tático do Atlético Paranaense são esses. Fundamentais. Os 2 alas, Nicão, Kaiser e Terãs. Terãs tem um problema de marcação. Então ele tem que puxar a marcação para o lado para abrir. O Abner poder entrar com mais facilidade. Mesma coisa é o Nicão se ficar muito marcado. Abre para o Marcinho entrar. E qual é o perigo? Qual é o perigo que o Atlético Paranaense tem que tomar em relação ao Flamengo? Bruno Henrique. Porque não é o Michael, é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique sobe mais alto que quase todos os zagueiros. Ele tem mais velocidade que a maioria, apesar de estar fora de forma. E um outro detalhe. O Gabigol, sem o Bruno Henrique, o Gabigol está abrindo para o lado direito. Porque ele está querendo jogar do jeito que ele joga na seleção. Ele está querendo fazer o que o Tite manda ele fazer na seleção. E ele está fazendo no Flamengo. Por isso que o ataque do Flamengo está começando a deixar a desejar. Porque o Gabigol não está jogando de centroavante. Ele está jogando de ponta direita. Só que quando joga o Bruno Henrique, ele pode fazer isso. Porque quando ele abre para o lado, o Bruno Henrique joga de centroavante. O Michel não tem como fazer isso. Porque o Michel também abre, mas o Bruno Henrique fecha. Então, essa parceria Gabigol e Bruno Henrique, com o Gabigol abrindo para o lado e o Bruno Henrique entrando de centroavante, isso é o ponto forte do Flamengo. Além do mais, o Atlético Paranaense sabe, né? Os laterais do Flamengo, um não sobe tanto assim, ele é mais criador de jogada, que é o Felipe Luiz, e o outro sobe muito, que o Everton Ribeiro faz exatamente a mesma coisa que o Nicão faz. O Everton Ribeiro cai para dentro para o lateral passar. Então, mesmo os esquemas sendo diferentes, algumas composições no ataque são muito parecidas. A diferença é que lá no ataque, o Flamengo tem o Bruno Henrique, que sobe muito alto, tem muita velocidade. E vai jogar entre as linhas ali, entre o Marcinho e o Bruno Henrique. Então não pode deixar o Bruno Henrique no mano a mano. Beleza? Então essa é o meu ponto em relação ao Atlético Paranaense. O ponto, lógico, você não pode também ficar fazendo fotos com o Andrés Pereira, bate bem foto, todo mundo já viu. Então tem que explorar o Atlético Paranaense, a bola aérea. E tem que tomar cuidado com as mexidas que o Flamengo faz de Gabigol e Bruno Henrique. Que é outro time.
O Flamengo sem Gabigol e Bruno Henrique é um time. O Flamengo sem Bruno Henrique é outro time. E o Flamengo com Bruno Henrique e Gabigol é um time melhor do que os dois anteriores que eu falei. Porque eles se completam. De vez em quando o Bruno Henrique abre e o Gabigol fecha. De vez em quando é o contrário. Aí você consegue ver alguém caindo ali pelo lado esquerdo. Você vê alguém indo pelo lado direito. O próprio Everton Ribeiro vai por dentro, porque empurra alguém, ou Andrés Pereira pelo lado esquerdo, e o Everton Ribeiro fica por dentro. Ou seja, dá mais variação. Então o Atlético Paranaense tem que tomar cuidado com essa variação que faz esse ataque do Flamengo tendo o Bruno Henrique em campo. O Atlético Paranaense tem que explorar as bolas aéreas, que a zaga do Flamengo está uma mãe. E para terminar, no caso do Flamengo, o Flamengo tem que tomar cuidado com o Abner, que ele entra muito bem, ele tem muita qualidade, o Nicão cortando por dentro e batendo para fora, batendo pro gol, não deixar o Terãs jogar, anular o Terãs. Talvez fosse interessante fechar o lado do Nicão e deixar o Nicão realmente cair para o lado do campo, que talvez o Nicão ali tenha um pouquinho mais de problema, que aí você consegue cercar um pouquinho mais, em vez de dar o meio, dá o lado, dá o canto, para ele ir para a linha de fundo, que o Flamengo poder marcar um pouco mais, mas ter cuidado com o Marcinho. O Flamengo tem que tomar cuidado com a bola aérea, porque a zaga do Flamengo, Rodrigo Caio, está mal, não é de hoje. E o outro zagueiro, os dois estão jogando bola. Apesar de um ter quase 30 metros, não consegue chegar na bola direito, porque está com erro de tempo de bola. E na frente, se movimentar bem, principalmente com o Bruno Henrique, e explorar o Bruno Henrique, os avanços dos alas. O Bruno Henrique tem que explorar o avanço do Marcinho, que ele é muito mais rápido que o Marcinho e que o Pedro Henrique. E o Flamengo também explorar a bola aérea, já que tem agora o Bruno Henrique. Ponto dos dois. Não deixar o Flamengo criar com Everton Ribeiro e Andrés Pereira. E o Flamengo não deixar o Atlético Paranaense criar. Com quem? Com o Terãs e com o Abner. O Abner é o cara de criação pelo lado do campo. E o Terãs por dentro. Então, cara, o tático está aí. O momento está aí. O que é que pode fazer a diferença? A vontade. A vontade. O Atlético Paranaense está com muita vontade? Tá. Será que o Flamengo vai estar com muita vontade? Eu acredito que o Flamengo esteja com muita vontade. Por quê? Os jogadores do Flamengo sabem que o título do Campeonato Brasileiro foi por ralo. Os jogadores sabem que foi por ralo. Os jogadores sabem, o Renato sabe, que agora a torcida colocou como obrigação do Renato chegar à final da Copa do Brasil. O Renato é um cara de grupo. Ele já está fazendo a cabeça dos jogadores, os jogadores do Flamengo se entregarem ao máximo. Isso se os jogadores do Flamengo também não compraram a ideia do Renato de abandonar o Campeonato Brasileiro. E também podem ter comprado a ideia. Podem até não jogar bem, mas vão correr. Então talvez o Atlético Paranaense tivesse sido melhor se o Flamengo continuasse na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Que talvez na Copa do Brasil, agora o Flamengo vai pressionado. Então os jogadores, penso eu, a não ser que os jogadores já queiram derrubar o Renato, que isso também pode estar acontecendo. Isso não é muito difícil de estar acontecendo. Se eles não quiserem derrubar o Renato, quiser fechar com o Renato, o time do Flamengo vai correr mais. Aí, do time titular, que todo mundo imagina, não vai ter o Arrascaeta, que não tem substituto, e não tem o Davi Luiz. Só que o Davi Luiz não está inscrito. Então, do time titular do Flamengo, só não vai ter o Arrascaeta,
Quer dizer, só não vai ter. Não tem o Arrascaeta, que é 30% do time. Então, jogão. Não tem favorito. Mas o psicológico vai fazer diferença. E nesse momento, para mim, o momento do Atlético Paranaense e do Flamengo não é bom. Mas o momento do Flamengo é pior do que o do Atlético Paranaense. Talvez um trabalhinho mental ali. Um jogo que irrite a torcida do Flamengo pode favorecer o Furacão. Não tem favorito. Qualquer um pode se classificar. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!